Boa noite! Como construir relacionamentos saudáveis com todos à sua volta? Esse é o tema da nossa aula de hoje. E esse é um projeto novo que inicia hoje, de aulas mais profundas, né, mais consistentes, sendo dadas ao vivo aqui para você todas as terças-feiras às 19 horas. Bem-vinda, Jaque! Boa noite, amiga! Qual é o objetivo desse projeto novo, né, de aulas todas as terças-feiras? Então, essas aulas são dadas ao vivo pelo Instagram e elas ficam salvas no IGTV aqui, e esse conteúdo também vai para o Facebook e para o YouTube. Então, se você está me vendo em alguma outra rede assistindo essa aula gravada, você sabe aí que toda terça-feira vai ser colocada uma aula nova. Qual é o objetivo desse projeto? Né? Levar para você conteúdo profundo, consistente e de alto valor, ok? E por que a ideia de fazer ao vivo e não aulas gravadas? Para você que já vinha acompanhando as lives, né, que já vinha interagindo aqui pelo Instagram, tem a oportunidade de semanalmente tirar as suas dúvidas, né, ao vivo, na hora. A ideia é que essas aulas sejam um bate-papo descontraído, onde você possa aí sempre que quiser interagir, né, e ir tirando as suas dúvidas sobre cada conteúdo, cada tema que for colocado a cada terça-feira. Bem-vinda, Cíntia! Tudo bom? Então, esse é o objetivo de fazer ao vivo. As aulas vão ser então mais profundas, um pouco diferente das lives que a gente vinha fazendo, e com um conteúdo mais assertivo, te trazendo aí reflexões que vão te produzir resultados efetivos dentro aí do seu treinamento emocional, dentro do seu processo, tá bom? Esse é o objetivo dessas aulas. Então, te explicando aqui como é que vai acontecer. Às vezes, algum tema ele vai ser dividido em mais de uma aula. Então, dependendo de quanta coisa eu tenha para falar de cada assunto, ao invés de condensar, diminuir, enxugar esse assunto para uma live só, né, como se fosse uma live, ele vai ser dividido, né, em mais de uma aula. Isso provavelmente vai acontecer com o conteúdo de hoje, tá? Por isso que foi publicado como parte 1. Possivelmente eu não consiga terminar todo o conteúdo que eu separei para essa aula hoje, e aí a gente vai terminar esse assunto na semana que vem, tá bom? Isso vai acontecer algumas vezes. Então, assista com atenção. Você que é ou já foi meu treinando, você sabe da pegada, que ela é profunda. Eu vou tocar na ferida de uma forma necessária, e se você mergulhar de fato, você vai conseguir aí dar bons saltos dentro do seu processo de treinamento emocional, tá bom? Tenha sempre um caderno, eu sempre falo isso nos treinamentos, esse não deixa de ser um treinamento, só que gratuito, né? Colocado aqui para você em forma de aulas. Separe um caderno para suas aulas de treinamento emocional, porque assistir novamente, colocar todas as perguntas que eu vou te fazer no papel, isso vai aprofundar bastante as suas reflexões e te trazer melhores resultados, tá bom? Então, aproveite aí bastante esse conteúdo, esse novo projeto que a gente está trazendo para você todas as terças-feiras às 19 horas. E você que está chegando aqui na live ou que vai assistir o conteúdo gravado, já dá o seu like aqui, já deixa o seu coraçãozinho, a sua curtida nessa aula. Compartilha com as pessoas que você considera que precisam desse conteúdo, precisam se melhorar, se equilibrar emocionalmente, isso é bastante importante. E deixa aqui nos comentários, né, dos vídeos, seja qual for a rede que você está me assistindo, deixa os seus comentários, as suas percepções e as suas dúvidas, que isso vai ser bastante importante aí para o planejamento das próximas aulas, tá bom? Te mostrar aqui o meu DNA de professor, que não tem jeito, eu tô aqui com um roteirinho, são várias páginas aqui do que é principal te passar a respeito do tema de hoje. Tudo é pensado, estrategicamente pensado, com começo, meio e fim, quais são os pontos mais importantes de cada conteúdo para de fato te gerar resultado. Então dê valor para esse novo projeto e aproveita aí esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai agregar bastante para você. Bem-vindas as pessoas que estão entrando. Elô, Gabi, que saudade de você, minha linda. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero te perguntar, né, para a gente começar essa aula, começar a falar do conteúdo de hoje,
Eu primeiro vou te fazer algumas perguntinhas. Primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: como é que estão hoje os seus relacionamentos? E eu não falo só dos seus relacionamentos amorosos. Eu quero que você considere aqui, sim, também o seu relacionamento amoroso, se você tem um. Se você não tem um relacionamento amoroso hoje, você pode pensar naquilo que você viveu no passado e pode, inclusive, quando eu falo de relacionamento amoroso, você pode pensar como está o seu relacionamento consigo mesma hoje, porque isso vai fazer uma grande diferença para a sua próxima vida a dois. Então, como estão os seus relacionamentos? Eles estão saudáveis? Né? Pensa nos seus relacionamentos familiares, seu relacionamento com seu marido ou com a sua esposa, namorado ou namorada, com seus filhos, se você os tem, com seu pai, com a sua mãe. Esses relacionamentos são saudáveis? Pensando na sua vida profissional, seu relacionamento com seu chefe, com seus colegas de trabalho, com seu sócio, se você é empreendedor ou empresário, com seus funcionários, se você é dono de empresa. Como estão esses relacionamentos? Você considera que eles estejam saudáveis? Seus relacionamentos sociais, o relacionamento com seus amigos, com as pessoas aí que fazem parte da sua vida. Primeira coisa, para a gente mergulhar no conteúdo, eu quero que você responda aí internamente como é que estão esses relacionamentos, se você considera eles saudáveis ou não, tá? Segunda pergunta que eu quero te fazer: que tipo de sentimentos esses relacionamentos te causam, né? Eles te causam alegria ou tristeza? Amor ou raiva? Você fica em paz com esses relacionamentos ou você fica estressado? Eles te geram conflito ou te geram angústia? Quais são os sentimentos que esses relacionamentos te causam? Vai pensando que isso vai ser importante para você internalizar o conteúdo da aula de hoje, tá? E a segunda pergunta que eu quero te fazer, né, é que você defina, é muito importante que você defina o que é um relacionamento saudável para você. Por quê que isso é muito importante? Porque se a gente bater um papo aqui informal, muito provavelmente, e a gente começar a discutir o que seja um relacionamento saudável, o que a minha interpretação, a minha definição de um relacionamento saudável, ela não vai ser idêntica à tua. Claro que alguns pontos são universais, eles vão bater, mas vão ter algumas percepções que elas são só suas e algumas que são só minhas. Então é importante você definir o que é para você um relacionamento saudável. Você tendo isso bem claro para você, o restante da aula vai fazer bastante sentido dentro das suas reflexões, tá bom? Essas duas perguntas aí são bastante importantes. Então, puxando um pouco para você ter ideia a esse respeito, será que tem um relacionamento saudável para você? Você não se aborrecer com o outro? Será que é o outro fazer todas as suas vontades? Será que o outro preencher você naquilo que você considera que o outro deva te preencher? A gente vai falar melhor sobre isso. Será que é vocês dois se respeitarem? O que é que significa para você ter um relacionamento saudável, tá? É importante que você tenha isso bem claro. E as respostas para essas duas perguntas que eu estou te fazendo, elas vão mostrar para você por que é que você não tem conseguido construir relacionamentos saudáveis à sua volta. Seja no seu relacionamento amoroso, seja com seus pais, seja no seu trabalho, não importa. A chave aí para tudo que a gente vai discutir está dentro dessas questões que eu te perguntei e que você já respondeu internamente quando você me ouviu, tá bom? Bom, tem uma coisa muito importante que eu preciso te explicar para que o conteúdo dessa aula faça sentido. Aliás, isso vale para qualquer conteúdo que eu te passe, né? Eu sempre trabalho dessa forma, se você me acompanha há mais tempo, você já entendeu isso. Mas uma coisa muito importante que você precisa entender é que o meu foco em tudo que eu vou te passar é 100% você. Não é quem mora com você, não é seu marido, sua esposa, pai e mãe, não são as pessoas que fazem parte da sua vida, não é com quem você trabalha, não. É 100% você. Então, tudo que eu te falar é para que você pense e faça a reflexão sobre você. Isso precisa ficar muito claro para que tudo que eu vá te falar faça sentido, tá bom? Por isso que eu tô te explicando isso agora. Sendo você o foco, né? O que eu quero que você entenda? Tudo aquilo que você ouvir de mim, você vai trabalhar em você mesmo. Então, nada de ficar pensando, nossa, meu marido devia estar escutando essa aula aqui. Nossa, minha mãe devia escutar, meu filho devia escutar. Pensa
tudo que você receber de conhecimento reflita em você, porque é o seu treinamento. Se você está me escutando agora, junto com seu marido ou com sua esposa, junto com seu pai, com sua mãe, com seu filho, se vocês dois estão assistindo essa aula, cada um de vocês vai pensar em si. Isso é muito importante, tá? Porque a gente tem mania de tudo que a gente escuta, falar, nossa, isso serve muito bem para o outro. Mas absolutamente tudo que eu vou falar serve para você em algum grau. Tá? É importante que você assuma aí internalize essa autorresponsabilidade de que todo conhecimento que você vai escutar, ele serve para você. É em você que eu estou focando. É assim que vão funcionar todas as aulas, todo o conteúdo que eu passo, é assim que funcionam os meus atendimentos, tá bom? Isso é extremamente importante. Então, nada, principalmente você, mulher, nada de falar, olha, marido, como você faz tudo errado. Não, foca em você. Tá bom? Esse é o objetivo e o intuito dessa aula. Certo, sabendo disso, né, tendo passado essas informações importantes para você, vamos lá. Primeira coisa que eu quero te passar sobre o conteúdo da aula de hoje, que é como construir relacionamentos saudáveis com todos à sua volta, é o seguinte: essa responsabilidade de construir esse relacionamento saudável, ela é 100% sua. Não é de quem mora com você, não é da pessoa com quem você se relaciona em todas as áreas da sua vida. Por que é que eu estou te falando isso? E vocês que estão aqui comigo podem fazer pergunta, podem contar aí as questões de vocês que a gente vai comentando aqui na hora a tudo aquilo que vocês trouxerem, tá bom? Por que que eu tô te falando que é 100% sua a responsabilidade de construir esse relacionamento saudável? Porque você só tem controle das suas escolhas. Você só tem controle das suas emoções. Você não pode controlar aquilo que o outro vai escolher. Se o outro vai escolher se desenvolver ou não. Se o outro vai escolher se melhorar ou não. Isso não está sob o seu domínio. Isso é de posse e domínio do outro. Por isso que eu te digo que a responsabilidade é sua, porque o meu foco é você, como eu te falei anteriormente. E eu vou te mostrar com essa aula que não importa nem a personalidade, nem o comportamento, nem o temperamento de ninguém que se relacione com você. Se você internalizar o que eu vou te passar, o relacionamento vai estar saudável e você vai entender por quê se ficar comigo até o final da aula, tá bom? É isso que eu quero te mostrar. Sabendo, então, que a responsabilidade é sua, que você não muda o outro, você só muda a si mesmo, as suas escolhas, tá? Como é que você vai fazer para modificar a saúde dos seus relacionamentos? Mudando a visão que você tem sobre eles, tá? E eu vou te dar o passo a passo ao longo dessa aula sobre como é que você vai fazer isso, tá bom? Bem-vindo aí, pessoal que está entrando, nem todo mundo eu enxergo, mas bem-vindos aí, quem está entrando na live agora. Quem perdeu, não tem problema, o comecinho da explicação, vocês podem voltar que a aula vai ficar gravada. Todo esse conteúdo vai estar sempre à disposição, tá, de vocês, tanto pelo Insta, quanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube. Então tá, eu te expliquei algumas coisas extremamente importantes que você tem que internalizar para esse conteúdo fazer sentido. Vamos então para os pontos-chave que você deve trabalhar em você para realmente conseguir que os relacionamentos à sua volta sejam todos saudáveis, tá? Vou te passar 3 pontos-chave e esmiuçar aí algumas coisas sobre eles, certo? Primeiro ponto-chave, tá? Que você tem que entender. Cleide, bem-vinda! O primeiro ponto-chave é o seguinte: é necessário que você tenha clareza, né, quais são as questões que te incomodam no outro, e esse exercício você vai fazer de forma individual. Então, você vai pensar em todas as pessoas nas quais você tem relacionamentos que te incomodam, ou relacionamentos que você considere que não são saudáveis, que você já fez essa reflexão nas 2 primeiras perguntas que eu te fiz, e individualmente você vai pensar, fazer esse exercício para cada uma dessas pessoas, não é para você juntar todo mundo num bolão não, tá? Você vai pensar para cada uma delas. Você vai identificar o que é que acontece nesses relacionamentos que fazem com que você sinta que eles não são saudáveis, ou que façam com que você fique incomodada com esse relacionamento. Faz uma lista
disso, de tudo aquilo que te incomoda. Quando você listar o que te incomoda, escreve do lado, e claro, né? Como eu te falei, é interessante que você tenha o seu caderno de treinamento emocional. Agora, me ouvindo, você vai conseguir pensar nas questões que eu estou te fazendo, mas depois é interessante que você volte a essa aula e faça esses exercícios no papel, que você vai ter um resultado muito mais efetivo com tudo que eu estou te trazendo aqui, tá bom? Então, depois que você pontuou, né, o primeiro ponto-chave, tudo aquilo que te incomoda no outro, seja relacionamento amoroso, familiar, profissional, não importa. E o que tipo de sentimento aquilo que te incomoda no outro te traz, você fez o quê? Você ganhou clareza e consciência do que é que está acontecendo para esse relacionamento não ser saudável. Você vai escrever isso. Vou te dar exemplo para facilitar aí o seu raciocínio. Então, pegar exemplos corriqueiros aqui. Digamos que o seu marido ou sua esposa não te respeite. Isso seja um ponto que te incomoda. Meu marido ou minha esposa não me respeita. Como é que eu me sinto perante a isso? Eu me sinto triste, eu me sinto magoado, eu me sinto com raiva. É isso que você vai escrever, tá? E aí você vai pegar cada pessoa e pontuar essa questão. Por exemplo, meu filho não me obedece, meu filho me trata mal. E eu me sinto impotente, eu me sinto uma péssima mãe, eu me sinto um péssimo pai. Entendeu como é que você vai fazer o exercício? Nesse momento é só o momento de você ter clareza do que te incomoda e o que é que você sente perante essa questão que te incomoda. Outro exemplo que é uma questão muito falada nos atendimentos, né? É muito pontuado isso. Meu namorado é frio comigo e eu me sinto rejeitada. Isso é mais comum nas mulheres, mas pode acontecer com os homens também. Então, por que eu estou te trazendo esses exemplos? Para você entender como é que você vai iniciar aí esse exercício. Você vai pontuar o que você sente sobre cada coisa que te incomoda. Esse é o primeiro ponto-chave. E por que é importante que você pontue o que você sente? Porque você vai entender, é muito importante que você acolha cada sentimento teu. Não só os sentimentos bons, mas os ruins também. Porque você sente coisas ruins. Você sente sim raiva, você sente sim tristeza, você sente sim inveja, você sente uma diversidade de sentimentos ruins que muitas vezes você não quer admitir nem para você. Mas é importante que você se acolha, você tenha clareza de todos os seus lados, luz e sombra, e que você se acolha na sua totalidade. É só assim que você consegue transformar aquilo que é necessário ser transformado em você, não escondendo de si os seus sentimentos negativos. Por isso que é muito importante, nesse momento, você fazer essa listagem, até para você se acostumar a se acolher na sua totalidade, tá bom? Então, esse foi o primeiro ponto-chave. Depois de fazer isso que eu estou te falando, né? O segundo ponto-chave que você vai trabalhar é o seguinte: você vai reconhecer que tudo o que você sente a respeito dessas situações, de tudo que você listou, é a sua responsabilidade. Não é responsabilidade do outro a forma como você se sente. Eu vou explicar isso aqui um pouquinho melhor ao longo da aula, tá? Então, nesse momento, é para você internalizar esse conhecimento e assumir 100% da sua responsabilidade por tudo aquilo que te acontece, por tudo aquilo que você sente, ok? Observações importantes para eu fazer com você nesse segundo ponto-chave, tá? Fazer essa distinção aqui é importante. Cada pessoa é responsável pelos seus atos, por tudo aquilo que faz para o outro. Sim. Então, eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço para o outro, assim como o outro que convive comigo é responsável por tudo aquilo que faz para mim. Isso é uma coisa. Segunda coisa, eu sou responsável pela forma como eu escolho me sentir perante tudo que eu vivo, pelas interpretações que eu dou de tudo que me acontece e por todos os meus sentimentos. Sim. É importante eu separar isso e eu vou te explicar melhor para não ficar nenhuma dúvida. Aquilo que o outro faz para mim, não diz respeito a mim. Vou repetir isso mais vezes porque é muito importante. Diz respeito ao conteúdo interno dele. E é de responsabilidade dele. A forma como eu escolho interpretar aquela atitude e me sentir é minha responsabilidade. É a parte que me cabe. Da mesma forma, eu sou responsável também por aquilo que eu faço pelo outro. E como o outro vai se sentir
perante a tudo aquilo que eu faço para ele, é uma responsabilidade dele. Entendeu essa separação? É importante isso ficar claro para você. Se você não entendeu, faz o seu comentário no vídeo que eu te explico de novo. É muito importante você entender o conteúdo dessa aula, você fazer essa separação. Eu sou responsável pelo que eu faço ao outro e pelo que eu sinto perante tudo que eu vivo. Isso vale para cada pessoa, ok? E aí eu vou dar exemplos desse segundo ponto-chave que eu te falei para você assumir a sua autorresponsabilidade sobre os seus sentimentos. Vamos aos exemplos. Ale, que honra te ter aqui, seja bem-vindo. Vamos lá. Exemplo. Meu namorado, eu dei esse exemplo no primeiro ponto-chave. Vamos pegar esse exemplo do meu namorado não é carinhoso comigo, tá? Digamos que essa seja a sua queixa. E aí eu me sinto rejeitada. Você podia muito bem interpretar o teu sentimento, o fato dele não ser carinhoso e ser frio com você é de responsabilidade dele e atitude dele. A forma como você sente é sua. Então, eu escolhi me sentir rejeitada. Essa é uma escolha inconsciente, não é consciente, tá? Eu podia entender que esse é o jeito dele, porque eu já conheço ele faz tempo. Muito provavelmente, se ele não é carinhoso hoje, ele nunca foi. Ou se ele sempre foi e mudou, alguma coisa tá errada e a gente vai dialogar. Mas se ele sempre foi assim, eu posso entender que ele é assim e não ligar para isso. Eu posso escolher não querer estar do lado dele porque ele não é carinhoso e eu, de repente, gosto de um namorado grudento, que me dê atenção, que seja romântico, que fale comigo o tempo todo. Eu tenho que ser honesta com aquilo que é bacana para mim, com aquilo que não é bacana para mim. Então, a partir do momento que o meu namorado, nesse exemplo que eu tô dando, meu namorado não é carinhoso, e eu escolho me sentir rejeitada, é a parte que me cabe, é a minha responsabilidade. Eu podia encarar essa situação de outra forma, inclusive escolhendo não estar do lado dessa pessoa. Entende onde é que eu quero chegar com isso aqui que eu tô te ensinando? Então tá, isso é um exemplo. Vou te dar mais um exemplo para você entender. Minha filha é agressiva comigo e eu me sinto com raiva, eu me sinto chateada pela ingratidão dela, sei lá. Você podia, como mãe, como pai, procurar entender o que faz esse filho, essa criança, esse adolescente estar sendo mal educado, estar sendo agressivo com você e procurar resolver esse problema junto com ele. Ou você pode escolher interpretar isso como ingratidão e alimentar sentimento de raiva, sentimento de tristeza, sentimento de frustração, o que for. Estou exemplificando para você entender que é sua responsabilidade a forma como você se sente. Bem-vinda, Yarinha! Tudo bem até aqui? Então, a gente está no segundo ponto-chave, tá? Se tiver dúvida, é só escrever aqui para mim, que eu paro e vou tirando as dúvidas de vocês, tá? Você vai perceber que todas as informações que são extremamente relevantes para que você tenha resultado durante a aula, eu vou repetir algumas vezes propositadamente, para você internalizar essa informação, tá? Então, é você que se sente dessa ou daquela maneira, de acordo com as suas interpretações da realidade, com as suas escolhas inconscientes, os seus julgamentos perante as situações. É você que se sente. Não é o outro que te faz sentir dessa ou daquela maneira. É você que escolhe interpretar a situação e se sentir dessa ou daquela maneira, tá? Isso é muito importante. Então, para você mudar o seu relacionamento, o grau de saúde do seu relacionamento, digamos assim, é importante que você mude a sua visão, os seus julgamentos e a sua interpretação sobre aquela situação. A Yara tá falando, eu cheguei compartilhando, porque isso é a importância desse conteúdo. Gratidão, minha amiga. Compartilhem mesmo com todo mundo que vocês consideram que precisam se trabalhar e se equilibrar emocionalmente, tá? E sobre essa questão de interpretação dos fatos, eu gravei recentemente, tem um vídeo aqui, tanto no Instagram, no YouTube e no Facebook, falando sobre o que eu aprendi, o título é o que eu aprendi com o meu casamento e com as amigas com quem eu morei. Lá eu te explico a minha evolução nesse processo, de forma empírica, né? Naquela época eu ainda nem estudava desenvolvimento humano, como eu entendi as aprendizagens que eu extraí desses relacionamentos e que eu escolhi mudar a minha interpretação para ter resultados melhores. Aquele vídeo é bastante interessante e fala sobre isso que eu estou explicando para você. Então, se você ainda não assistiu, te convido a buscar esse vídeo aqui no feed e assisti-lo, porque vai falar exatamente sobre esse exemplo aqui que eu estou te dando do segundo ponto-chave, tá? Ok.
Uma coisa importante para eu te falar, dentro desses 2 pontos-chave, é que existem motivos que te levam a interpretar as coisas da maneira como você interpreta e a se sentir da forma como você se sente perante as coisas, tá? Existem motivos, não é à toa que você se sente como você se sente ou que você interpreta as coisas da maneira como você interpreta. Alguns motivos que fazem você interpretar as coisas da maneira como você faz e se sentir da maneira como você se sente é o seguinte. Bem-vindo, Jeff! Um dos motivos são as suas crenças, tá? O que eu falo com crenças? Tudo aquilo que você viu ao longo da sua vida, tudo aquilo que você ouviu dos outros, isso desde o útero da sua mãe ao longo da sua vida, e tudo aquilo que você vivenciou na pele. Isso tudo ao longo da sua vida inteira formaram crenças, que são as verdades nas quais você escolheu acreditar. Essa não é uma aula sobre crenças, então eu não vou aprofundar esse assunto, tá? Mas esse é um dos motivos que faz com que você interprete as coisas da maneira como você interpreta e se sinta da maneira como você se sente perante os seus relacionamentos. Esse é um dos motivos. Um outro motivo são as interpretações, todo o conteúdo que o seu inconsciente traz, todas as informações que o seu inconsciente traz. E essas informações, elas vêm não só desde quando você estava no útero da sua mãe, mas o seu inconsciente traz todas as informações que o seu espírito carrega desde que ele existe, tá? Então, tudo isso influencia na forma como você interpreta a sua realidade e escolhe, como eu te expliquei até agora, se sentir perante cada situação, cada vivência sua. Eu não costumo aprofundar essa questão que eu te falei dessa parte de espiritualidade, nem nos meus atendimentos. Eu falo sobre isso em alguns atendimentos específicos onde cabe entrar esse assunto. E tem um treinamento meu onde eu falo um pouco mais sobre isso. Por que eu não costumo me aprofundar nessa questão? Primeiro porque eu respeito a crença de todas as pessoas. Eu não falo de religião nunca, eu falo de espiritualidade. Mas a forma como você enxerga essa parte da espiritualidade ou a religião que você tem não interfere em nada no resultado que você vai ter comigo num treinamento emocional. Por isso que eu não costumo falar sobre isso, tá? Mas eu não vejo sentido de, a partir do momento que eu me disponho a te dar aulas semanais sobre diversos conteúdos de treinamento emocional, eu não me posicionar de acordo com aquilo que eu estudo, que faz sentido para mim e que eu trabalho, mesmo que nas entrelinhas, com os meus clientes, respeitando aí aquilo que cada um acredita, tá? Então, tô te explicando essa questão. E aí, o que acontece? Quando você... eu acho importante parar e fazer esse parênteses, porque vai te fazer entender aí a forma como eu me posiciono. Quando você me procura, seja para um atendimento pessoalmente, né, que é o atendimento online individual, ou seja, quando você acompanha os meus conteúdos gratuitos, assiste às minhas aulas, é porque você se conecta com a minha forma de trabalhar e com a minha forma de te ensinar. Já existe aí uma conexão, senão você não estaria me ouvindo, não estaria aqui nessa aula hoje, tá? E dentro disso está o meu diferencial, porque quando eu atendo, quando eu dou uma aula, não só quando eu dou uma aula, sim, também, sem a menor dúvida, porque eu produzi esse conteúdo com atenção antes, mas principalmente quando eu atendo alguém individualmente, o meu olhar, o meu olhar sobre aquele indivíduo de uma forma completa. Então, eu observo a sua mente, as suas emoções, o seu corpo e o seu espírito. Mesmo que eu não te diga isso, tudo isso está sendo observado, porque faz parte de tudo aquilo que eu estudo. Então, essa forma humana, essa forma única de trabalhar você acaba sendo meu diferencial. Porque treinadores emocionais tem de monte, quando eu falo, não necessariamente com esse título, mas pessoas que trabalham dores emocionais como eu trabalho, tem muitas no mercado. Só que o que eu te entrego aqui não é só conhecimento teórico, eu não atendo de uma forma mecânica, de uma forma padronizada, por isso que eu não me intitulo inclusive como coach. Eu sou coach, mas eu não trabalho coaching puro. Eu uso ferramentas do coaching nos meus treinamentos, nos meus atendimentos, mas eu vou muito além disso. A minha forma de te atender, ela é única, porque você recebe a minha essência, você recebe não só tudo que eu já estudei na vida, mas você recebe o meu talento de transformar tudo que eu vivi até hoje em conhecimento
prático que possa ser utilizado por você. Acho que esse é o grande diferencial. E quando você me acompanha, quando você me segue, é porque você se conecta com isso. Quem é meu cliente, quem já foi atendido por mim, pode falar a esse respeito, tá? Gi, bem-vinda, minha amiga, que delícia de ter aqui. Então vamos lá, acho que foi a Fabiana Cardoso. É Fabiana Cardoso? Se eu errei o nome, desculpa, que às vezes eu não enxergo direito quem entra. Sejam bem-vindos. Então, parei para fazer esse parênteses porque eu achei importante, tá bom? Para você que está chegando agora e que não acompanha meus conteúdos há algum tempo, tá? Voltando ao que eu tô te falando, na prática, faz diferença, porque eu te falei de que motivos, quais motivos, 2 motivos que te levam a interpretar a realidade como você interpreta e a sentir as coisas da forma como você sente. Na prática, faz diferença que você entenda todos os porquês, que você saiba todos os seus porquês, para você se resolver, para você ter resultado? Não. Nem sempre você vai saber todos os seus porquês. É claro que você vai ser levado durante o treinamento a buscar esses porquês. Alguns o teu inconsciente vai liberar, alguns não. E tudo bem. Não é necessário que você se conecte com todos. Essa crença que eu tenho, exemplo, essa crença que eu tenho de que nenhum homem presta, que é uma crença super comum que a gente escuta hoje, ou que nenhuma mulher presta, ela veio do útero da minha mãe, ela veio desse relacionamento, ela já estava, eu já carrego isso no meu espírito, de onde veio? Não importa. Importa você entender, putz, olha, realmente eu acho que nenhum homem presta, que nenhuma mulher presta. Como é que eu vou me trabalhar a partir daqui para eu poder ter um relacionamento saudável? É isso que importa. Identificar a crença e escolher como você vai trabalhar essa crença. Isso é o mais importante. Nem sempre você vai entender todos os porquês, onde é que essa crença se formou pela primeira vez. E tá tudo bem com isso, tá? É importante eu te falar essa parte. Deixa eu dar um gole de chá aqui, senão a garganta seca. Ok. Gente, eu tô passando bastante informação. Como eu te falei, o projeto dessas aulas é que sejam aulas profundas. Então, se eu estiver falando rápido demais, me para. Se alguma coisa não ficou muito clara, escreve aqui pra mim que eu explico de novo, que eu respiro e que eu falo mais devagar, tá? Se tiver tudo ok, eu vou seguindo no ritmo que tá bom? Certo. Outra coisa, eu te passei isso só para que você entenda, então, recapitulando, que existem motivos para você sentir e pensar, sentir e interpretar assim, mas não necessariamente é necessário entender de onde vem cada coisa para ter transformação. Ela vai acontecer de qualquer forma, tá bom? Ok, vamos para o terceiro ponto-chave. Eu te passei 2 até agora. Qual é o título da nossa aula para quem está chegando agora e não ficar perdido? Como construir relacionamentos saudáveis com todos à sua volta. E eu te passei 2 pontos-chave até aqui. O primeiro ponto-chave, recapitulando com você, foi você ter clareza de tudo aquilo que você sente nos seus relacionamentos, de tudo aquilo que te incomoda e como você se sente perante a cada coisa que te incomoda. Esse foi o primeiro ponto-chave. E o segundo ponto-chave foi você assumir a sua autorresponsabilidade 100% perante tudo que você sente, tá? E aí eu esmiucei para você cada um desses 2 primeiros pontos-chave. O terceiro ponto-chave que eu vou te passar aqui é o seguinte: agora que você identificou o que te incomoda, identificou como você se sente, assumiu a sua autorresponsabilidade sobre o seu sentir, você vai agora se trabalhar da forma mais assertiva e mais inteligente para que você consiga manter seu equilíbrio emocional e transformar esses relacionamentos em relacionamentos saudáveis. Como é que eu faço isso? É o que eu vou te explicar nesse terceiro ponto-chave, tá bom? Então vamos lá. 1. Vou te explicar o terceiro ponto-chave. Então você vai se trabalhar agora, escolher a sua forma mais inteligente de se trabalhar para ter o seu equilíbrio emocional e transformar esse relacionamento que você não considera saudável em saudável, tá? 1. Você vai resgatar o que você já fez, tá? Como você vai trazer para a consciência o que você já fez lá no primeiro ponto-chave, que foi, foi identificar aquilo que você te incomoda no outro, o que faz você perceber aquele relacionamento como não saudável e o que você sente.
Por quê? Quando você faz isso, o que é que você está fazendo internamente, né? Qual é o processamento aí do teu cérebro, das tuas redes neurais? Você está entendendo quais são as situações que te geram sentimentos negativos. Isso é extremamente importante, tá? Para que você possa se trabalhar, eu preciso entender da onde veio meu sentimento negativo. Ah, eu me sinto, por exemplo, rejeitada quando meu marido faz isso, isso e isso. Vem dali, vem desse ponto, tá? Então, primeiro, você reconheceu essa questão para que você possa controlar as suas reações e escolher ações conscientes usando a sua inteligência emocional para produzir aí resultados melhores no seu relacionamento, tá? Então, esse é o ponto número 1. Resgatar a sua consciência, a sua clareza do que faz você se sentir de forma negativa, para que você controle a sua reação e passe a fazer escolhas conscientes, tomar atitudes conscientes, usando a sua inteligência emocional, para que você escolha o melhor resultado aí dentro do seu relacionamento, que não importa se é amoroso, se é profissional, se é com pai, com mãe, não importa. Estou falando de relacionamento de uma maneira geral, tá? Esse é o ponto número 1. Número 2. Agora você vai tomar a sua decisão. Você vai usar a sua inteligência emocional e vai entender qual é a escolha consciente que eu vou fazer para que esse relacionamento deixe de ser tóxico ou não saudável ou me cause sentimentos ruins para que ele seja mais saudável. Tá. Para você conseguir tomar essa decisão, entender qual é a escolha mais inteligente a fazer, é importante que você se atente a algumas características. Que características são essas, tá? 1. O outro me afeta quando eu permito. O outro me afeta quando eu permito. Lembra que eu falei? Tudo depende da sua escolha, da forma como você interpreta que o outro está fazendo e como você escolhe, ainda que inconscientemente, se sentir. Então é importante isso estar muito claro para você nessa aula, para que você comece a se trabalhar internamente. Segunda coisa que é importante você entender para que você tome uma escolha consciente, para que você consiga utilizar sua inteligência emocional aqui, é o seguinte. Existe uma coisa chamada espelhamento, que é o quê? O outro, ele projeta em você aquilo que está dentro dele e vice-versa. Você projeta no outro aquilo que está dentro de você. Vou te explicar melhor. Isso vale para sentimentos bons e para sentimentos ruins, tá? Aquilo que eu enxergo no outro, de bom, de qualidade, vamos falar de qualidade. Todas as qualidades que eu enxergo no outro, de alguma forma elas estão dentro de mim, é por isso que eu sou capaz de enxergar. Pode ser que eu não reconheça que eu tenho essas qualidades neste presente momento. Pode ser que eu não esteja usando essas qualidades nesse presente momento, que elas estejam ali escondidinhas. Mas você pode ter certeza, se você enxergou algo de bom no outro, é porque isso existe dentro de você. E o contrário é a mesma coisa. Quando eu enxergo algo de ruim no outro, isso também está em mim. Não necessariamente dessa mesma forma. E eu vou te exemplificar um pouco para você refletir. Pode ser que você não concorde comigo num primeiro momento, porque algumas coisas são um pouco mais indigestas da gente escutar, mas você vai refletir a esse respeito e vai tirar suas conclusões. Quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem extremo aqui para mexer com você. Digamos que você olhe para alguma pessoa, uma pessoa que você conheceu, e essa pessoa te incomoda de algum jeito. Você começa a achar que essa pessoa não é de confiança, que essa pessoa ela é desonesta, que essa pessoa, enfim, pode pensar aí piores coisas sobre o caráter de uma pessoa. Aí você vai virar para mim e falar, de jeito nenhum, mas eu não tenho isso. Sei lá, eu não sou desonesta, eu não passo a perna nos outros, eu não sou ladrão. Tô pegando aqui casos bem extremos. Você vai falar isso para mim. Não dessa maneira como você, não exatamente, não necessariamente dessa mesma maneira que você está enxergando no outro. Mas se você for verdadeiro com você, se você parar para fazer uma varredura nos seus sentimentos, você pode se perguntar, experimenta se perguntar isso de forma pura, que o seu inconsciente vai te trazer a resposta. Quando foi, dando esse exemplo da desonestidade, por exemplo, tá? A gente pode pensar em várias coisas. Quando eu olho para o outro me incomoda, fala, essa pessoa não é de confiança, ela é desonesta. Você pode se perguntar, em que momento da minha vida eu fui desonesta, nem que seja comigo mesmo, com os meus pensamentos? Quando foi que eu utilizei
dessa mesma desonestidade, seja comigo ou seja com o outro. O teu inconsciente vai te trazer que em algum momento você agiu dessa mesma forma, tá? Então, o espelhamento, ele é muito verdadeiro, tá? Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Eu te aconselho a fazer aí essa pergunta, esse bate-papo com o seu inconsciente, que você vai começar a entender melhor isso que eu tô falando, tá? Isso também é importante você entender, você ter essa consciência para que você saiba como é que você vai escolher de forma mais inteligente as suas ações ao invés de reações quando você se relaciona com o outro, tá? Então, trabalhe sempre o que te incomoda no outro, trabalhe em você. Vou te dar 2 exemplos aqui que comprovam, que corroboram o que eu estou te falando. O Ho'oponopono, se você não conhece, é uma técnica de limpeza de memórias havaiana, não vou me aprofundar aqui, mas o Ho'oponopono, ele fala exatamente disso. Quando eu faço Ho'oponopono para curar uma memória com alguém, ele te diz que eu curo em mim, e quando eu curo o que está dentro de mim, eu automaticamente curo o outro, porque todos somos um. Então, isso vem de encontro a essa questão do espelhamento. E tem um livro que eu sempre cito, que é do Dom Miguel Ruiz, Os 4 Compromissos, que ele também fala sobre isso, eu sempre indico essa leitura, e ele fala que não existem os outros. Né? Então, é importante que você reflita sobre essas questões para que tudo que eu estou te falando sobre essa construção de relacionamentos saudáveis faça sentido para você e você gere resultados nesse sentido. A Cleide está perguntando: como diferenciar espelhamento de empatia? Legal sua pergunta, Cleide. Eu vou citar a empatia quando eu fizer a conclusão da aula. Então vamos lá. Vamos citar algumas definições de empatia. Vou fazer um parênteses aqui, depois eu continuo. Vamos citar algumas definições de empatia. Empatia, e aí já era polêmica, porque eu já vi algumas definições diferentes sobre isso, vocês podem colocar a opinião de vocês aqui. Empatia pode ser eu me colocar no lugar do outro, tem algumas definições que dizem que eu ter empatia pelo outro é quando eu consigo me colocar no lugar do outro. Tem definições que dizem que eu ter empatia é eu conseguir sentir a dor do outro. E eu tenho um amigo, acho muito interessante trazer essa definição dele, que ele não concorda com essas definições, e ele diz que empatia é você deixar o outro ser ele mesmo e ser igual ao outro, e aí você vai praticar o espelhamento. É muito interessante isso. Mas a empatia, na empatia existe um respeito sobre o outro, tá, Cleide? Aí eu tô te dando, dentro de todas essas interpretações, a minha visão sobre isso, tá? Você pode colocar aí que a gente vai debatendo isso de forma sadia. Quando eu tenho empatia pelo outro, eu respeito quem o outro é. Eu não tento mudar o outro. Eu respeito, eu procuro entender porque ele pensa, porque ele sente dessa maneira, porque ele age dessa maneira. No espelhamento, eu vou entender que aquilo que está no outro, seja me deixando irritada, me deixando pé da vida, seja me fazendo morrer de amor pelo outro, está dentro de mim. E quando eu quero resolver uma coisa negativa aqui na minha relação com o outro, eu vou entender que isso está dentro de mim e eu vou curar isso em mim. É tênue aí a linha, mas é um pouquinho diferente. Me fala se você conseguiu entender o que eu estou te passando nessa questão. É um pouquinho diferente, tá? Renata, um toque de cura, bem-vinda, amiga. Super terapeuta também, adoro o trabalho da Rê, sempre falo do trabalho. Só tem gente incrível aqui, tem o Jefferson acompanhando, que é um terapeuta incrível também, professor, a Yara, enfim, só tem gente top aqui nessa live e fico muito feliz de estar com vocês. Ainda mais conversando sobre assuntos tão importantes. O Ale, que entrou aqui também, não sei se o Ale ainda tá, super master coach, faz um trabalho incrível também. Só a gente top assistindo, eu fico super feliz. Então vamos lá. Você entendeu, Cleide? Se você não entendeu o que eu te coloquei, fala aqui de novo que a gente volta a conversar sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Eu tô te falando aqui da segunda... A gente tá no terceiro ponto-chave, só para você não se perder, sobre como construir relacionamentos saudáveis com todos à sua volta. E nesse momento, nesse terceiro ponto-chave, você vai fazer a sua escolha consciente. E eu estou te colocando informações importantes para que você entenda como é que você vai processar isso dentro de você. Como é que você vai entender qual é essa escolha consciente e mais inteligente. Tá bom? Então eu te falei que o outro só te afeta se você permite. Eu te falei expliquei a questão do espelhamento. Que
quando eu curo as minhas questões internas, eu automaticamente curo o outro, aí superpassa pelos conhecimentos de física quântica, enfim. A Cleide falou aqui, ok, o espelhamento incomoda para o lado negativo, né? Se eu for pensar que eu tenho que reconhecer que aquilo que eu detesto no outro está dentro de mim, isso num primeiro momento, ou talvez segundo ou terceiro, vai descer bem quadrado, eu concordo com você. Quando eu pego pelo lado positivo, aí não. Se eu entender que aquilo que eu super admiro na pessoa eu também tenho, aí é um lado legal do espelhamento, né? Mas é muito importante que eu tenha essa consciência, independente, né, do que isso provoca em mim, que aí sou eu que tenho que trabalhar, tá? Então, o que eu estou te dizendo até aqui com essas informações importantes? O que o outro faz de bom ou de ruim para você não diz respeito a você, diz respeito a todo o conteúdo interno que essa pessoa carrega, como eu já te expliquei até aqui, tá? O outro faz ou deixa de fazer coisas por ele. Lembra que não existem os outros? Se você tem dificuldade de entender essa questão, me manda uma mensagem se você for ver essa aula gravada, que eu explico, eu explico isso melhor em outras aulas, tá? Mas é importante eu entender que não diz respeito a mim. Quando eu entendo que o que o outro faz não diz respeito a mim, é muito mais simples eu lidar com o outro e resolver essas questões negativas, tá? Outra coisa importante que eu tô te falando aqui, e que quando você internaliza, você consegue trabalhar melhor as suas escolhas em relação ao outro, é que todos nós estamos em processo de evolução. Alguns num momento mais adiantado, alguns num momento menos adiantado. Isso não faz de ninguém melhor, não faz ninguém melhor do que ninguém. Eu não estou falando aqui de pessoas melhores e pessoas piores. Eu estou falando em pessoas em processo de evolução. Uns mais prontos, uns menos prontos, e tudo bem com isso. Então, quando eu entendo essa informação, quando eu assimilo, quando isso está dentro de mim, isso também muda o meu olhar sobre o outro. E não cabe julgamento. E não julgar o outro é extremamente desafiador. Extremamente desafiador, porque a gente julga automaticamente o tempo todo mundo, inclusive a gente. Um exercício que eu aplico, né, porque tudo que eu te passo, tudo que eu ensino, 100% eu utilizo em mim, é por isso que eu ensino. O dia que eu não acreditar em qualquer informação que eu estou te passando, eu vou corrigir essa informação para você. Quem me acompanha sabe disso. Então, o que eu faço comigo nessa questão, quando eu me trabalho no julgamento, porque nós estamos todos em processo, é cancelar. Toda vez que eu me pego num julgamento, seja em relação a mim mesma ou ao outro, eu já falo em voz alta, julgamento cancelado. E me lembro de todas essas informações que eu estou te falando. Isso neutraliza o julgamento. Isso, mas na hora, quando você se trabalha todos os dias, quando você de verdade se treina, você vai ver que ao cancelar um julgamento, você já retoma, resgata teu consciente, resgata todas essas informações e você perde, aquele julgamento perde o efeito, tá? Então, é desafiador? É desafiador. É possível se trabalhar? Completamente. É importante você se trabalhar 100%, se você quiser, de fato, atingir o resultado que eu quero te trazer a atingir com a aula de hoje, tá? Eu não sei nem que oração, peraí, e quanto tempo a gente tem, só para eu... tem 10 minutos. A gente vai continuar, como eu te falei, esse tema eu não vou esgotar ele aqui nessa aula, a gente vai continuar ele na aula que vem, tá? Na terça-feira que vem. Então, eu tenho mais 10 minutos aí para concluir, se eu estiver enxergando a hora certa, para concluir o meu raciocínio. Me confirmem se são 10 para as 8 agora, tá? Que eu tô meio ceguinha aqui para enxergar as coisas. Ok, então isso é importante você entender, tá? A minha responsabilidade com tudo que eu tô te passando aqui é cuidar da minha evolução enquanto espírito, enquanto ser humano. O outro vai cuidar da evolução do outro quando o outro estiver pronto, quando ele achar que deve e se ele escolher que quer. Isso não é do seu domínio, isso não está sob o seu controle, isso não é da sua responsabilidade. É muito importante que você entenda isso, senão o conteúdo dessa aula não vai fazer sentido para você e o que eu quero, a forma como eu quero te ensinar a construir relacionamentos saudáveis não vai fazer efeito. Se você não ver, não se conectar com essas informações que eu estou te passando, beleza? Então tá. Ok. Sabendo de tudo isso que eu te falei,
Vamos ver se eu consigo terminar mais essa parte antes de cair essa aula. Sabendo de todas essas informações que eu te passei, o que é que eu vou trabalhar em mim? Lembra que a gente está nesse momento entendendo, eu estou entendendo como é que eu vou fazer a minha escolha de uma forma mais inteligente? Como é que eu vou agir e não reagir ao outro? Como é que eu vou ter clareza como é que eu vou conseguir controlar a minha impulsividade e fazer o que é mais inteligente emocionalmente para mim e para o outro? Então tá. Então como é que eu vou me trabalhar nesse sentido? Eu vou trabalhar o meu respeito por mim em primeiro lugar e pelo outro, sem esperar que o outro tenha as mesmas reações que eu, ou que o outro pense da mesma maneira que eu penso, porque isso não vai acontecer. Pode acontecer? Pode. Mas via de regra não vai acontecer e não tem problema. Eu vou trabalhar esse respeito por mim e pelo outro de forma que eu não crie aquelas infinitas expectativas que a gente costuma criar sobre como é que o outro vai atender às minhas expectativas, como é que o outro vai satisfazer os meus desejos egóicos. Quando eu trabalho isso dessa forma que eu estou te falando, né, esse respeito pelo outro, eu não vou criar esse tipo de expectativa. Eu não vou esperar que o outro reaja da forma como eu quero que ele reaja, como faz sentido para mim. Não, existe um respeito sobre quem o outro é, sobre o processo de evolução do outro, sobre o momento que o outro está. Eu já vou ler o que vocês estão colocando aí, só para eu não perder o raciocínio, tá? Então, primeiro eu vou trabalhar isso em mim, a trabalhar o respeitar e aceitar o outro do jeito que ele é. Ou até mesmo escolher não estar do lado desse outro, porque a gente não é obrigado a estar do lado de ninguém. Eu posso muito bem respeitar o outro como ele é, entender o outro, mas eu posso fazer uma escolha consciente de, olha, conviver com essa pessoa, com essas características não me faz bem, eu não quero conviver. Tá tudo bem com isso. Eu sempre te puxo para usar a sua inteligência emocional e fazer escolhas conscientes. Você se permite nos seus relacionamentos aquilo que você escolhe se permitir. Se aquilo não te faz bem, você pode escolher não estar do lado dessa pessoa. Seja marido, seja esposa, seja filho, seja pai, seja mãe, seja quem for. Se é um relacionamento tóxico, você tem o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas, ok? Então você vai trabalhar esse olhar, esse respeito por si mesmo nas suas escolhas, de com quem você convive ou deixa de conviver, e o seu respeito pelo outro, com todas essas características que eu te passei. Deixa eu ver aqui só. A Yara tá falando o seguinte: cancelar o julgamento é uma alquimia. Cura a nós e aos outros relacionamentos. Maravilha, exatamente isso, Yarinha. Exatamente isso, tá? Então, uma das coisas é você trabalhar esse respeito a você mesmo e ao outro. Outra coisa que você vai trabalhar é a sua resiliência e a sua paciência, tá? Essas duas palavras são mantras que, num processo de treinamento emocional, isso precisa estar muito presente na sua vida. Você pode passar o seu dia, se você está muito irritado, se você não está naquele dia que você não está conseguindo usar a sua inteligência emocional, repita esses mantras. Resiliência e paciência. Isso é extremamente importante nesse processo. Sem resiliência e sem paciência, você não se treina emocionalmente, você não constrói relacionamentos saudáveis, você não assume a sua autorresponsabilidade, nada do que eu tô falando faz sentido, porque você vai cansar na metade do caminho e jogar tudo pro alto. Então, resiliência e paciência são extremamente importantes. O que mais você vai trabalhar em você para conseguir tomar a sua escolha de uma forma mais inteligente e mais consciente? Você vai trabalhar a sua comunicação assertiva e gentil. Por que é que eu tô falando isso? Se uma mesma coisa pode ser dita de diversas maneiras, por que então não escolher a maneira mais gentil? Você já parou para se perguntar quantas vezes a gente responde o outro da maneira mais agressiva possível? Porque a gente está tomado aqui pelas interpretações do ego, a gente está com raiva, a gente está alimentando sentimentos ruins e a gente responde o outro da maneira mais rude, mais ríspida, quando eu posso falar a mesma coisa, passar a minha opinião da mesma forma, impor limites do mesmo jeito, me respeitar do mesmo jeito e falar de uma forma gentil.
Então, outra coisa que você vai trabalhar em si para construir esse relacionamento saudável com todas as pessoas à sua volta é trabalhar a sua comunicação de forma assertiva e de forma gentil. Lembrando, inclusive, que nem tudo precisa ser dito. Aquilo que você vai dizer para o outro, aquilo que te veio na cabeça para dizer para o outro. Já estou finalizando essa parte, até porque o Instagram vai expulsar a gente já já. Aquilo que eu tenho para dizer para o outro vai impactar o outro de uma forma positiva? O outro está preparado para entender isso que eu tenho para dizer? Vai gerar uma reflexão positiva no outro? Ou aquilo que eu tenho para dizer vai gerar no outro raiva, mais briga? Porque se vai gerar algo negativo, não precisa ser dito. Isso também é usar a inteligência emocional. Eu entender qual é o momento de eu colocar uma determinada informação. Isso não é mentir. Isso é usar a sua inteligência emocional nos seus relacionamentos, ok? Isso é bastante importante, tá? E você vai trabalhar, é o último ponto, para a gente finalizar essa parte, o restante eu vou terminar da aula que vem. Você vai trabalhar a sua escuta ativa e atenta. Lembrando, né, muitas vezes que a gente tem aquela mania de julgar, a gente começa a escutar o outro, a gente já julga, a gente já quer responder, a gente já acha que entendeu o que o outro quer falar, a gente já atropelou tudo e não para escutar o outro de uma forma respeitosa. Então, você também vai trabalhar a sua escuta ativa e atenta nesse processo de construir os seus relacionamentos saudáveis, para que você consiga fazer a sua escolha de uma forma consciente. Tá? Não se preocupando em retrucar o outro imediatamente, interromper o outro, em colocar o seu julgamento. Trabalhar a sua escuta ativa e atenta também vai te ajudar a entender como é que você vai fazer uma escolha mais consciente de ação e não de reação, tá? Então, para a gente fechar, o que a Erinha tá falando? Tenho feito muito isso, legal. Só para a gente fechar, o que eu te expliquei hoje? Dentro dessa aula de como construir relacionamentos saudáveis com todos à sua volta. Eu te expliquei o que é que está por trás, né, as suas interpretações que estão por trás de tudo aquilo que você sente perante o outro. E eu te expliquei, comecei a te explicar os pontos-chave, que para você construir esses relacionamentos saudáveis, você precisa entender o que é que está acontecendo, você precisa entender o que você sente, entender que existe um motivo para você sentir isso. Você vai aí se acolher em todos os seus sentimentos positivos e negativos, vai assumir 100% da sua responsabilidade perante tudo que você sente e vai, então, fazer a sua escolha consciente. E aqui eu te passei o que é que você vai trabalhar dentro de si para que essa escolha consciente seja feita. O que é que eu vou te explicar na aula da terça-feira que vem? Eu vou te explicar, para a gente finalizar esse assunto, o que eu posso, por que é que isso é tão difícil, a questão do nosso cérebro emocional e do nosso cérebro racional, por que é que isso é um desafio, por que é um treino diário e constante para eu conseguir atingir esse resultado, tá? E eu vou te explicar o que é que você pode fazer na prática para controlar o teu cérebro emocional e permitir que o teu cérebro racional faça uma análise inteligente e consciente do que está acontecendo para que o relacionamento saudável aconteça. E eu vou te mostrar, finalizando na aula que vem, como é que, independente de quem seja o outro, se o outro colabora com você ou não, se o outro também está em processo, está no mesmo processo que você ou não, isso não interfere no teu resultado de construir esse relacionamento saudável. Isso tudo eu vou amarrar com você na aula da terça-feira que vem, tá bom? Eu espero. Gente, me falem aqui, isso é muito importante. Como eu trago conteúdo muito denso, pode ser que a aula fique cansativa. Então, se tiver difícil de entender, se tiver cansativo, coloca para mim para eu buscar maneiras mais leves de te explicar. É que como o meu objetivo aqui é gerar transformação, eu tô te falando, te explicando de uma forma profunda o que você vai analisar em você e o que você vai corrigir em você e trabalhar em você para ter resultado, tá? A gente continua esse assunto na aula que vem. Eu agradeço imensamente vocês que me ouviram do começo até o final, com esse conteúdo bastante detalhado e profundo, tá? Você que acompanha meu trabalho, que gosta dele, que confia em mim para te treinar, eu agradeço demais. Compartilhem aí
E a gente se vê terça-feira, foi super clara, legal. E a gente se vê terça-feira que vem na próxima aula, Desenvolvimento Humano Individual. Exatamente, Arinha. A gente já vai cair. Um grande beijo, amei estar com vocês. Até terça que vem para a gente fechar esse assunto. Tchau!